Grande parte das sociedades que começam do zero nasce com o mesmo erro, geralmente, onde tem ali uma verdadeira bomba relógio que está pronta para explodir a qualquer momento no futuro. E é aquela história que você já ouviu falar, onde tem ali dois amigos que se unem, eles vão criar uma empresa, trabalham 12 horas por dia, eles começam a crescer devagarinho, constroem um patrimônio e ganham um nome relevante no mercado. O faturamento então vai aumentar, a operação fica mais robusta ainda e pouco a pouco eles começam a contratar pessoas para ajudar na empresa. Mas como nada na vida dura para sempre, cerca de 10 anos depois, aquela sociedade que começou muito bem termina em uma briga na justiça. O negócio então fica profundamente abalado, a concorrência aproveita ali o momento de fragilidade e a amizade entre os sócios, que antes era sólida, agora começa a se desfazer. E o motivo? Um dos sócios simplesmente decidiu sair da empresa para focar em outros projetos, é uma coisa completamente natural. O problema aqui é justamente que eles não conseguem chegar num denominador comum sobre o valor da empresa e principalmente sobre quanto que poderia valer a participação do sócio que está saindo. Se você está passando por uma situação parecida ou simplesmente achou esse tema relevante, eu te peço que fique até o final do vídeo porque eu vou mostrar pontos que pouca gente explica com a devida profundidade e que podem evitar uma grande dor de cabeça entre os sócios. Olá, meu nome é Paulo Eduardo, eu sou cofundador da Valutec e especialista em valuation de empresas e o valuation de marcas. E continuando então, na visão de quem trabalha na área e vê casos assim com bastante frequência, esse problema muitas vezes nasce logo na elaboração do contrato social. Boa parte dos sócios, quando abre uma empresa, acaba usando o modelo padrão de internet. Ou até mesmo um contrato social ali bem básico feito por um contador que é conhecido dos sócios. O problema é que na maioria dos casos esses contratos padrões não foram pensados para lidar com uma eventual saída de um sócio. Eles até servem ali para abrir a empresa, registrar a sociedade e cumprir aquela formalidade legal, mas não deixam claro como a participação de quem está saindo será avaliada ali de uma forma justa. E podemos até fazer uma analogia aqui que uma sociedade é igual a um casamento. Todo mundo casa pensando ali no ser feliz para sempre, mas os melhores contratos são feitos pensando justamente no dia do divórcio. Porque quando tudo está bem, é muito mais fácil definir regras justas. O problema é deixar para discutir essas regras no momento de uma eventual separação, quando cada lado já está defendendo o próprio bolso. E aqui não se trata de procurar culpados. Um modelo de internet, um contrato básico feito ali por um contador, ou e até alguns casos feito por um advogado, normalmente segue o caminho mais comum do ponto de vista jurídico. O problema justamente é que aquilo que é comum juridicamente nem sempre é o mais justo economicamente. Ou seja, o contrato pode até cumprir a sua função formal, mas não necessariamente proteger os sócios quando chega o momento de calcular quanto vale a participação de quem está saindo ou de quem permanece na sociedade. E quando o contrato social é omisso sobre a forma de calcular esse valor, o artigo 606 do Código de Processo Civil trata justamente desse ponto. Nesses casos, o juiz define como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando como referência a data da resolução da sociedade. E o grande ponto que podemos resumir aqui é que essas metodologias que eu acabei de mencionar não foram pensadas necessariamente para calcular o valor econômico de uma empresa em funcionamento. O problema de usar esse tipo de metodologia é que a participação do sócio que está saindo acaba sendo calculada basicamente pela diferença entre os ativos e os passivos. Só que uma empresa em funcionamento vale muito mais que isso geralmente. Esse tipo de cálculo pode deixar de fora elementos que realmente influenciam o valor de um negócio, como a marca, a tradição, carteira de clientes, fluxo de caixa, potencial de crescimento e principalmente aquela capacidade que a empresa tem de fato de gerar dinheiro no futuro. E é justamente essa capacidade de gerar resultado que muitas vezes não aparece de forma adequada nessas metodologias.
E aqui entra a pergunta que todo sócio deveria fazer antes de o problema aparecer. Qual o tamanho do risco quando não existe uma cláusula de saída bem definida? Porque o problema não está apenas em não ter uma cláusula. Às vezes ela até existe, mas foi escrita de uma maneira genérica, incompleta ou baseada em critérios que não refletem o valor econômico da empresa. E quando isso acontece, geralmente a saída de um sócio deixa de ser uma etapa organizada e vira uma disputa. Cada lado começa a defender o número que mais favorece o seu próprio bolso. Então, para deixar bem ilustrado, vamos continuar o exemplo do início do vídeo para deixar isso ainda mais claro. Vamos imaginar então que um dos sócios decidiu sair daquela empresa que eu falei no início. Na apuração feita com base no patrimônio líquido contábil ou ainda no balanço de determinação, somente para fim de exemplo, o valor da empresa chegou a R$100 mil. E esse número aí de R$100 mil, ele é totalmente possível em pequenas e médias empresas, especialmente quando olhamos somente para a diferença entre ativos e passivos registrados na contabilidade. E nesse caso, se ele tinha ali o sócio que está saindo 50% da sociedade, em tese, ele receberia R$50 mil pela participação dele. E à primeira vista, pode até parecer justo. Afinal, se a empresa foi avaliada em R$100 mil e ele tem a metade, essa conta é bem simples. Mas será que esse número realmente representa o valor justo daquela empresa? Então, vamos entrar nos detalhes. Essa empresa do exemplo fatura R$2 bilhões por ano, tem uma boa carteira de clientes, uma marca reconhecida regionalmente, vem crescendo ano após ano e nunca apresentou um prejuízo. Só que quando esse mesmo negócio é avaliado por uma lógica mais econômica, seja usando ali uma plataforma de valuation para uma estimativa muito mais ágil, seja contratando um especialista para uma análise mais aprofundada do valor da empresa, o valor dessa empresa pode chegar a algo em torno ali de, digamos, R$1.800.000. Ou até mais, dependendo da lucratividade da empresa e outros fatores importantes. Mas nesse exemplo, somente para fins de explicação e simplificação, vamos utilizar a quantia de R$1.800.000 para o valor da empresa. E o valor econômico dessa empresa, considerando sua capacidade real de gerar resultado, não seria de R$100 mil. Nesse exemplo, ele estaria em torno de R$1.800.000. Ou só para explicar de uma maneira mais simples ainda, se estamos falando de uma sociedade dividida igualmente, a participação de cada sócio não estaria próxima ali de R$50 mil, mas sim de algo em torno de R$900 mil. Percebe agora como a diferença deixa de ser apenas técnica e passa a ser um problema com potencial enorme entre os sócios? E dependendo ali do lado da mesa, um sócio pode estar fazendo um excelente negócio, enquanto o outro sócio pode estar sendo profundamente prejudicado. E tudo isso não é porque a empresa não tenha valor, mas porque o contrato definiu um critério que não reflete o valor econômico real do negócio. E por mais inacreditável que pareça, esse exemplo não está sendo exagerado, é literalmente o que acontece em muitas empresas aqui no Brasil. E acontece com bastante frequência. E o motivo principal, conforme eu já falei, está lá na origem da empresa. Muitos contratos sociais são feitos apenas para abrir a sociedade e cumprir uma mera formalidade, sem pensar no que acontece se, anos depois, um dos sócios resolve sair. E enquanto está tudo bem, ninguém quer falar sobre isso. Mas quando a saída acontece, a falta de uma regra clara transforma uma decisão que poderia ser organizada em uma disputa ali que vai focar mais em dinheiro, poder, justiça. E é literalmente um tipo de cláusula que destrói sociedades e quase ninguém se dá conta. E se você está assistindo esse vídeo e ainda está tudo bem entre os sócios, ótimo! E esse é justamente o melhor momento para resolver esse problema. Agora, se você já está passando por uma saída de um sócio, uma discussão ali sobre as cotas ou uma briga para definir quanto que a empresa vale, o caminho já é um pouco diferente. Por isso, eu vou separar aqui então a solução em dois cenários diferentes. O primeiro para quem quer só se prevenir antes do conflito e o segundo para quem já está vivendo esse problema na prática.
E se hoje a sociedade está bem, esse é o momento ideal para conversar sobre o valuation. Quando todos os sócios ainda estão racionais, alinhados e pensando no futuro da empresa, fica muito mais fácil definir uma regra justa para uma eventual saída. Porque o problema não é ali discutir valuation, o problema não é falar sobre quanto que a empresa vale ou ela pode valer. O grande problema é discutir valuation pela primeira vez quando a relação já está ficando desgastada, quando um sócio quer sair, quando o outro quer pagar bem menos e quando todo mundo já está emocionalmente envolvido nessa situação. Então, nesse cenário mais favorável, em que a sociedade está bem e os sócios estão ainda na mesma página, o ideal é definir desde agora como uma eventual saída será calculada no futuro. E depois disso, os sócios podem conversar com um advogado de confiança para transformar essa lógica em uma cláusula que fique clara. Qual método de avaliação vai ser usado, qual a database vai ser considerada, quem vai fazer a avaliação, como é que vai ser feito o pagamento e o que vai acontecer se houver de fato uma discordância entre os sócios, por exemplo. E uma dica bem importante que eu vou dar agora é considerar como método o fluxo de caixa descontado, que é uma das metodologias mais utilizadas em processo de avaliação e negociação de empresas no mundo inteiro, justamente porque olha para a capacidade futura do negócio gerar caixa, e não apenas para o que aparece no balanço. Mas aqui vai um alerta bem importante. Se você for usar esse método, procure um especialista de verdade em valuation. Apesar de ser um método bem reconhecido, ele depende muito das premissas adotadas, como crescimento, margens, risco, taxa de desconto e projeções futuras. Por isso, quando é feito por alguém sem uma experiência específica, o resultado pode parecer ali bastante técnico, mas ele pode estar completamente distorcido. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo específico onde eu explico ali por que o fluxo de caixa descontado geralmente ele é visto como uma metodologia superior para avaliar empresas. E diferente de métodos mais simples, ele não olha ali apenas porque a empresa tem hoje no balanço, nem se limita a uma comparação rápida com outras empresas no mercado. O fluxo de caixa descontado busca estimar quanto caixa esse negócio pode gerar daqui para frente e, no fim das contas, é essa capacidade futura de gerar dinheiro que normalmente sustenta o valor econômico de uma empresa em uma negociação. E se os sócios quiserem dar um passo além, e é uma boa prática fazer o valuation da empresa desde já, justamente para ter um ponto de partida mais objetivo. Isso ajuda a todos entenderem quanto que o negócio vale hoje, quais premissas estão por trás desse valor e como que esse valor pode mudar ao longo do tempo. Assim, em vez de discutir somente o valuation no momento da saída de um sócio, a sociedade passa a acompanhar a evolução econômica da empresa de uma maneira mais organizada e transparente. E o ideal é que esse valuation não seja feito apenas uma vez e depois simplesmente esquecido, porque a empresa muda, o faturamento muda, o lucro muda, a carteira de clientes muda, a marca muda e também o mercado muda. Por isso, vale a pena atualizar esse valor periodicamente. Uma vez por ano, por exemplo, está mais do que bom, para que os sócios justamente tenham sempre uma referência atualizada sobre quanto que a empresa vale. Assim, se um dia alguém decidir sair, a conversa não começa do zero no meio de uma tensão. Os sócios já vão ter um histórico de avaliações e uma base muito mais objetiva para conduzir essa decisão da melhor forma possível. E se você precisar de ajuda nessa etapa, seja para fazer o valuation da sua empresa, revisar uma situação societária ou ter uma base mais profissional para essa conversa, é só clicar no link da descrição e entrar em contato com a nossa equipe. Agora, se você já está passando pelo segundo cenário em que um dos sócios já manifestou ali seu desejo de sair da empresa, a situação pode exigir muito mais cuidado. Porque nesse momento a discussão deixa de ser uma coisa preventiva e passa a envolver dinheiro, expectativas, desgaste emocional e muitas vezes interesses opostos. Por isso, tentar resolver tudo apenas na conversa, sem um método e uma base técnica, pode transformar uma saída que poderia ser organizada em uma disputa muito mais difícil de se controlar. A primeira coisa a se fazer é parar de se discutir apenas o valor final e começar a discutir o método, porque se simplesmente cada sócio apresenta um número que mais favorece a seu lado,
a conversa não anda. Um vai dizer que a empresa vale muito, o outro vai dizer que a empresa vale pouco e a discussão vai virar uma disputa de mera opinião. Por isso, antes de discutir quanto que a participação de fato vale, é preciso definir como que esse valor vai ser calculado. E nesse momento, o melhor caminho é tentar construir um entendimento entre os sócios e buscar uma solução extrajudicial ou amigável sempre que possível. Mesmo que exista no contrato uma metodologia prevista que seja muito desfavorável para o sócio que está saindo, ainda assim é plenamente possível que essa discussão acabe parando na justiça. E esse é um caminho que eu não recomendo para ninguém sempre que for possível evitar. Um processo judicial envolvendo ali a saída de um sócio costuma ser caro, demorado e bastante desgastante. E normalmente vai envolver ali advogados, perícias, documentos, discussões técnicas e anos de incerteza. E o pior, muitas vezes essa briga não prejudica apenas os sócios, ela também afeta a própria empresa, que pode perder ali seu foco, clientes, oportunidade e muito mais. Então, pensando nisso, o melhor caminho é tentar deixar a emoção um pouco de lado e buscar um meio termo mais racional. Inclusive, eu já atuei várias vezes como especialista em situações justamente assim, de forma extrajudicial, ajudando os sócios a fazerem uma avaliação da empresa para tentar chegar a um valor mais justo que ambos concordem. E mesmo depois do valuation, ainda pode existir uma negociação. O pagamento pode ser parcelado, pode depender de prazos, pode considerar dívidas, o caixa disponível, riscos do negócio, condições específicas de mercado, da sociedade ou até mesmo do desempenho futuro da empresa. Mas a grande diferença é que a partir do valuation, a conversa deixa de ser baseada apenas na vontade de cada sócio e passa a partir de uma base técnica, com critérios, premissas e números muito mais claros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, deixe o like e até o próximo vídeo.